Olá, queridas crianças do quarto ano A e B. Agora voltamos com o nosso livrinho de português, onde nós iremos abordar o conteúdo sobre os sinais de pontuação, certo? Os sinais de pontuação, na linguagem, ele funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Os sinais de pontuação são fundamentais para uma boa escrita e leitura. Um texto mal pontuado se torna ininteligível, quer dizer, se torna incompreensível. Não dá para a gente entender. Nós vamos até ver aqui no finalzinho do vídeo, texto, né, ininteligível, um texto que não dá para a gente compreender por falta dos sinais de pontuação, certo? Então, além de pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Vejamos agora os sinais de pontuação, certo? Nós vamos ver isso por a vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, aspas e travessão. Vejamos agora o primeiro sinalzinho de pontuação, que é a vírgula, muito bem representada aí nessa imagenzinha com essa menininha do lado na cor lilás, certo? Ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura, né? Exemplo, ele estudou, mas não conseguiu passar de ano. A tia gostaria de convidar você também para realizar a leitura juntamente com a tia e vá observando o sinalzinho, o sinal de pontuação que está sendo focado nesse primeiro momento, que no caso é a vírgula. Vá lendo e vá observando onde que a vírgula está colocada na frase, certo? A vírgula também é usada para separar nas datas o nome do lugar. Exemplo, Miguel Alves, 25 de maio de 2020. São Paulo, 15 de janeiro de 2010. Então, observem a colocação da vírgula aí nessas duas frases, certo? Próximo, a vírgula também é usada para separar termos da mesma função. Quais são esses termos da mesma função? Vamos observar nos exemplos. Comprei laranjas, vírgula, maçãs, né? Você observa aí o emprego da vírgula. Peras, bananas e uvas. Segundo exemplo, a cor amarela traz o riso, a alegria, a riqueza e o calor. A vírgula também ela é empregada para indicar chamamento, gente. Vamos ver os exemplos, vamos ler com a tia os exemplos. Mamãe, você tem medo de tempestade? Por que as pessoas brigam, Carlos? Então, observaram aí direitinho onde que a gente deve utilizar a vírgula corretamente. Vamos ver o próximo sinal de pontuação. É o ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. É usado para indicar uma pausa, né, bem maior que a vírgula. Então, vamos prestar bastante atenção nos exemplos. Este menino é bom, mas é fraco. Aquele é forte, mas é mau. Observe o emprego do ponto e vírgula. Não irei ao cinema. Prefiro ir ao parque. Terceiro exemplo. Camila tem 18 anos. João, 16. Ana, 15. Último e quarto exemplo. O médico disse para Marcela que tudo iria ficar bem. Porém, não foi isso que aconteceu. Então, meus amores, leiam, releiam com a tia, leiam novamente as frases e observem corretamente o ponto que está sendo focado neste exemplo, que é o ponto e vírgula. Vamos para o próximo, dois pontos. O sinal de dois pontos ele é usado para citar a fala de alguém, iniciar uma numeração e introduzir um esclarecimento ou explicação. São usadas antes de citações, por exemplo, aí nós vamos ver o exemplo. Dom Pedro gritou. Dois pontos, observe aí direitinho. Independência ou morte. Nas enumerações, quando eu utilizo os dois pontos? Vamos ver com a tia os exemplos. As flores de que mais gosto são rosas, cravos e violetas. Segundo exemplo, a mulher foi à feira e levou dinheiro, uma sacola e um par de luvas, certo? Nas enumerações.
Vamos ver o emprego do 2 pontos agora nas explicações, certo? Nas explicações. O uso de bebidas alcoólicas é um mal. Procure evitá-lo se quiser ter saúde. Olha o segundo exemplo. Olhou para mim e disse: queira entrar, por favor? Então, observem direitinho o emprego do sinal de pontuação, né, chamado de 2 pontos aí nas frases. Leia com bastante atenção. Agora continue lendo quantia, né, sobre o ponto final. É usado para indicar o final de uma frase. Exemplos. Lá chegando, disse logo que era o correio mais rápido do reino e gostaria de provar sua capacidade ao rei. Gosto muito de estudar. Sou muito bonito e inteligente. Então, gente, o ponto final, que a gente sempre está colocando os finais das frases, né? Finalizando. Preste atenção. Olhem, leiam direitinho. Vamos para o próximo sinal de pontuação, certo? Nós temos o ponto de interrogação. Ponto de interrogação é muita atenção. A tia está sempre pedindo para que a gente coloque lá no final das questões, das atividades, quando a gente coloca no caderno. Sempre é muito importante vocês não estarem esquecendo de colocar os sinais de pontuação nos lugares corretos, quando a gente vai fazer a cópia de um texto, prestar bastante atenção. Vai copiar uma resposta do livro para o caderno, vamos colocando os sinaizinhos de pontuação corretamente. Então vamos lá, o ponto de interrogação ele é usado nas frases que contém uma pergunta, ele é usado para quando a gente está fazendo uma pergunta, sempre lá no finalzinho vai ter o ponto de interrogação. Porque se você não empregar o ponto de interrogação, a pessoa não vai saber se você está fazendo uma pergunta, se você está afirmando, se você está exclamando. Então, é importante você fazer o uso corretamente desses sinais de pontuação. Os exemplos, vamos ver os exemplos contigo, vamos lendo as frases. Onde você mora? Papai, que horas são? Tenho que fazer as atividades. Por que a tia Maria não veio com a senhora, vovó Ana? Quantos anos você fez no dia 15 de junho, Jade? Então, preste atenção aí às frases terminando com o ponto de interrogação, porque estamos fazendo uma pergunta. E quando a gente faz uma pergunta, obviamente a gente quer saber a resposta. Aí o ponto de exclamação. Ponto de exclamação é usado em frases exclamativas, isto é, elas expressam um sentimento. Gente, um sentimento de raiva, um sentimento de alegria, um sentimento de dor, certo? São sentimentos, um sentimento de admiração, por exemplo. Então, vamos ver aí várias frases que expressam esses sentimentos no nosso dia a dia. Vamos ler quantia, por favor? Ufa, quase derrubei a xícara de café, certo? Segundo, oh, mas que amor de menino. Próximo. Bravo, você é legal. Mas atenção, Marcos. Tome leite, Carolina. Vem cá, meu filho. Nossa, como o pai dele é legal. Certo? Então, gente, os pontos de exclamação, ponto de exclamação é usado assim, que é para expressar sentimentos, certo? Quando eu digo, ai, machuquei o meu dedo, por exemplo, eu estou expressando o quê? Um sentimento o quê? De dor, né? Então, prestar atenção, sentimento de alegria, nossa, como o pai dele é legal, está expressando o quê? Sentimento de alegria, né? Vamos observar direitinho o emprego do uso dos sinais de pontuação. Certo? Aí o ponto de exclamação. Próximo nós temos as reticências. As reticências elas são usadas para deixar algum assunto em suspense ou para sugerir alguma ideia que o autor não quis revelar claramente. Vamos ver os exemplos. As reticências são bem legais, certo? Para a sorte de vocês, está vindo aí a dona da casa, que é boa e carinhosa. Mas se chegar o patrão... Então, meus amores, as reticências estão aí, ó. Ele não revelou claramente, né, a ideia da frase. E se chegar o patrão, o que vai acontecer? Né? Nós não sabemos o final da frase, né? Gera esse suspense. Será se ele vai ser legal quanto a dona da casa? Ou será se ele vai ser mais bravo? Certo? Vamos ver o segundo exemplo. Você diz que ele é simpático, mas
Não sabemos o final da frase também, mas ele pode ser o que também? É simpático, mas ele pode ser, não sei, pode ser legal, pode ser bravo, né? Então tem esse suspense na frase quando tem a reticências. Depois, terceiro exemplo, não sei. Gaguejou ele? As reticências, o não, ele não deu, né? Não completou a frase, não disse o porquê, né? Ele só disse não sei. Gaguejou ele? Então, prestar atenção ao uso das reticências, que dá esse suspense e que a frase fica aqui, né? Parou ali. Aí você tem que criar, imaginar que final teve esse, que final, né? Poderíamos dar para esta frase. Próximo sinal de pontuação são as aspas. As aspas são usadas no começo, né, no meio, no fim de palavras ou citações para chamar a atenção sobre elas. Exemplos: ela respondeu com eu prometo, meio falso. A festa estava um barato. Ó, barato aí, né, entre aspas. Detalhes é uma das músicas de Roberto Carlos de que mais gosto. Então, observem aí corretamente o emprego das aspas para chamar a atenção, destacando alguma palavra. Quando eu disse detalhes, é uma das músicas de Roberto Carlos que eu mais gosto, porque são inúmeras as músicas de Roberto Carlos, mas eu estou chamando a atenção para esta música em especial, detalhes, que é a que eu mais gosto. Então, prestar atenção. Próximo, gente, é o travessão. O travessão é usado em uma conversa ou em um diálogo, né? Antes da fala de cada personagem. Então, sempre que alguém está falando, que alguém vai falar em um texto, em um diálogo, vai ter que se ter o uso do travessão. Vamos ver os exemplos. Felipe, o que você está fazendo? Né? Alguém aí está falando, alguém está perguntando. Então, por isso foi introduzida a frase com o travessão. Próximo, estou consertando a bicicleta, mamãe. Né? Como ele está respondendo, Felipe está falando, a fala dele é introduzida com o travessão. Quer dizer, no início vai ter que ter o travessão. Joaquim disse, mamãe, gosto de estudar e comer. Então, observem, a fala de Joaquim também deve ser introduzida com o travessão. O travessão é isso, é indicar que alguém está falando, a fala de alguém. Meus amores, aí a tia colocou aqui exemplos de dois textinhos pequeno, onde o primeiro, ele não tem sinal de pontuação nenhum, né? E já o segundo, a tia já ordenou ele corretamente com os parágrafos e sinais de pontuação. O segundo, que é a forma correta que deve ser empregado, os sinais de pontuação, os parágrafos, tudo direitinho, temos que ter atenção a isso. Por quê? Foi o que a tia disse lá no início. Se você não empregar corretamente os parágrafos e sinais de pontuação, o texto ele vai se tornar incompreensível. A pessoa que vai ler não vai entender o que é que você quer dizer, qual será a mensagem, se você está fazendo uma pergunta, se você está afirmando, vai ficar sem um texto meio sem sentido, certo? Então vamos observar o primeiro aí, que o segundo é só ele é escrito, é o mesmo texto, só que é escrito de uma forma correta. Os peixes estão conversando e um deles falou, por que o homem joga tanta sujeira nos rios? Não sei, mas se ele soubesse, não sei, mas se ele soubesse como isso nos faz mal e como é horrível ver todo o ambiente destruído, não jogaria mais. É mesmo, talvez um dia o homem seja civilizado bastante para progredir sem destruir a natureza. Aí, gente, não tem nenhum sinal de pontuação, a gente vai lendo assim direto. Você vê aí que não dá pra gente entender direitinho. Olha o segundo, vamos ler com a tia também, fazendo sinais de pontuação, a entonação direitinho. Os peixes estão conversando e um deles falou. Observe. Por que o homem joga tantas sujeiras no rio? Não sei, mas se ele soubesse como isso nos faz mal e como é horrível ver todo o ambiente destruído, não jogaria mais. É mesmo, talvez um dia o homem seja civilizado o bastante para progredir sem destruir a natureza. Então, meus amores, aí nesse segundo texto, onde a tia, ele foi reescrito de uma forma empregando os sinais de pontuação, os parágrafos direitinho, já é um outro sentido. Então, quais foram os sinais de pontuação trabalhados aí? A gente vê os dois pontos, né? Quando alguém vai falar, o travessão, que está indicando a fala, logo colocada após os dois pontos. Temos o ponto de interrogação, que está indicando uma pergunta.
Temos a vírgula, que indica uma pequena pausa, certo? Temos o ponto final, indicando que a frasezinha finalizou, né? Afirmou. Então, prestar bastante atenção, né? Observem aí a importância dos sinais de pontuação nesse texto, por isso que a tia colocou dessa forma. Então, não existe conhecimento sem uma boa bagagem de leitura. É importante que nós estejamos realizando, né, as leituras, porque quanto mais você lê, mais você vai aprimorando os seus conhecimentos, certo? Então, estude com amor e carinho, queridas crianças. Vocês são especiais. Tia Janaína. As pontuações, elas nos ajudam a mostrar nossos sentimentos através da escrita. Então, meus amores, agora vocês são convidados a pegar o livrinho de português, onde vocês irão ler, são convidados a ler o conteúdo. Esse conteúdo de sinais de pontuação, ele está nas páginas 79 e 80. E logo em seguida, vocês vão responder as atividades nas páginas 81 e 82, certo? Então, respondam lá direitinho, com a letrinha caprichada, bonita, certo?